George Orwell escreveu 1984 como uma obra de ficção distópica, um alerta sobre o que o futuro poderia se tornar sobre um regime totalitário. O que ele não imaginava é que muitos anos depois, essa distopia não seria mais apenas um livro, mas uma realidade. A profecia que ele previu está se cumprindo, e nós estamos vendo isso acontecer bem diante dos nossos olhos. Se você acha que isso é exagero, olhe ao redor. O controle sobre a sua vida, suas informações e até sobre o que você pensar é mais real hoje do que nunca. A tecnologia que deveria servir à nossa liberdade foi transformada em uma ferramenta de vigilância. A linguagem que deveria ser um meio de expressão livre está sendo moldada e censurada. E a história que deveria nos ensinar lições está sendo reescrita para se alinhar a uma nova verdade controlada. No livro, o Grande Irmão era o símbolo máximo do controle total. A figura onipresente que sabia de tudo e via tudo. Hoje, o Grande Irmão não é uma figura imaginária ou distante. Ele está aqui e tem nome. São os governos e as Big Techs, as grandes corporações de tecnologia que controlam as ferramentas que usamos todos os dias. Você já percebeu como estamos sendo monitorados constantemente? Cada pesquisa que você faz no Google, cada mensagem que você envia no WhatsApp, cada foto que você publica nas redes sociais, tudo isso está sendo registrado, analisado e armazenado. O governo, em parceria com as grandes empresas de tecnologia, tem acesso a essas informações. Eles sabem onde você está, o que você faz e o que você pensa. E o mais assustador, nós aceitamos isso. Vendem essa vigilância disfarçada de melhoria de serviços ou segurança. Quantas vezes você ouviu que os dados que coletam sobre você são para melhorar sua experiência? Ou que as câmeras de vigilância são para sua proteção? Parece familiar, não é? Em 1984, o governo justificava a vigilância constante como algo necessário para manter a ordem. E hoje, essa desculpa está em todo lugar. Mas a verdade é que isso não é só sobre a sua segurança ou conveniência. É sobre controle. Controlar como você age, como você pensa e, principalmente, garantir que você nunca questione o sistema. Quanto mais eles sabem sobre você, mais fácil é manipular suas escolhas e prever seus movimentos. Isso não é uma teoria da conspiração, é a realidade. As Big Techs como Google, Facebook e Amazon e tantas outras não estão só oferecendo serviços, elas são partes de um sistema de vigilância global, onde cada clique, cada palavra é monitorada. Elas estão conectadas diretamente com os governos, ajudando a manter esse sistema de controle. No final, o que Orwell previu com o Grande Irmão está acontecendo diante dos nossos olhos. Só que diferente do livro, onde as pessoas sabiam que estavam sendo vigiadas, hoje nós aceitamos e até damos boas-vindas a essa vigilância, sem nem perceber o quão profundamente estamos sendo controlados. Em 1984, o conceito de novo idioma era uma arma poderosa do regime totalitário para limitar o pensamento. Ao reduzir e modificar o vocabulário, o governo controlava o que as pessoas podiam expressar e, mais importante, o que elas podiam pensar. Hoje, algo muito semelhante está acontecendo, mas disfarçado de progresso e inclusão. A linguagem neutra é promovida como um movimento para tornar a comunidade mais inclusiva. Essa ideia vai além de uma simples questão de respeito. Ela serve como uma ferramenta para moldar o pensamento, forçando a sociedade a adotar uma forma de falar que não é natural para todos. E o que acontece quando você não se adapta a esse padrão? Você é marginalizado, silenciado, cancelado. Estão nos dizendo o que podemos e o que não podemos dizer. Se você não se adequa ao vocabulário correto, você é automaticamente taxado de retrógrado, preconceituoso ou até perigoso. Esse é o verdadeiro propósito do novo idioma moderno, impor uma maneira de pensar. Porque no fundo, controlar a linguagem é controlar o pensamento. E quem controla o pensamento, controla a sociedade. O problema é que a linguagem neutra, por mais que seja promovida como uma evolução, não surgiu de uma mudança natural da língua. Ela foi imposta. E assim como no livro de Orwell, essa imposição não tem a ver com liberdade de expressão, mas com a limitação de ideias. Se você controla o vocabulário, controla a realidade das pessoas. Se certos conceitos, palavras ou expressões são eliminados, aquilo que elas representam também deixa de existir. Além disso, a manipulação da língua também reescreve o passado. A história está sendo reinterpretada, com termos e ideias sendo adaptados ao presente, para que as gerações futuras vejam a realidade apenas pela lente que o governo e as elites culturais querem que elas enxerguem.
A mídia, as instituições e até as redes sociais estão sendo envolvidas nesse processo. O que não se encaixa nessa nova forma de pensar é rapidamente apagado ou rotulado como discurso de ódio. O que Orwell nos mostrou em seu livro está acontecendo hoje. A linguagem neutra e as novas regras de expressão são ferramentas de controle, uma forma de garantir que todos falem a mesma língua, pensem as mesmas coisas e assim se tornem mais fáceis de manipular. O objetivo final não é inclusão, é uniformidade de pensamento. No mundo do livro, o conceito de duplo pensar é central. É a capacidade de acreditar em duas ideias contraditórias ao mesmo tempo, aceitando ambas como verdade. Isso pode parecer absurdo à primeira vista, mas pare e pense. Quantas vezes hoje você se depara com narrativas completamente contraditórias que são promovidas como igualmente válidas? Um exemplo claro de duplo pensar moderno é a forma como o discurso público é moldado. Somos bombardeados por ideias que, se analisadas separadamente, fazem pouco ou nenhum sentido, mas que a sociedade aceita sem questionar. Podemos, por exemplo, promover a ideia de que todos têm direito à sua opinião, mas ao mesmo tempo silenciar qualquer opinião que vá contra a narrativa dominante. Esse é o duplo pensar em ação. Hoje, somos ensinados a aceitar que liberdade de expressão é fundamental, mas apenas se for a expressão correta. Qualquer coisa que se desvie dessa verdade oficial é considerada discurso de ódio, fake news ou simplesmente perigosa demais para ser tolerada. Isso cria uma contradição. Você tem direito de falar, mas apenas dentro dos limites impostos pelo sistema. Outro exemplo é o relativismo da verdade. Em um momento, somos encorajados a buscar a verdade, mas ao mesmo tempo, essa verdade é constantemente distorcida ou moldada conforme interesses políticos ou ideológicos. As narrativas mudam de acordo com as necessidades do momento, e o que era verdade ontem pode ser completamente negado amanhã. Assim como no livro de Orwell, onde o passado é reescrito diariamente, vivemos em um mundo onde o que você sabe pode ser refigurado a qualquer momento, e você é forçado a aceitar essa nova versão dos fatos. Esse é o ponto central do duplo pensar: aceitar contradições sem questionar. Somos constantemente forçados a incluir duas verdades opostas e acreditar que ambas são igualmente válidas, mesmo quando sabemos que não são. O resultado disso é uma sociedade confusa, apática e incapaz de definir o que é real e o que é manipulado. Orwell previu isso com uma precisão assustadora. O duplo pensar destrói a capacidade das pessoas de pensar criticamente. Elas se tornam obedientes, aceitando tudo o que lhes é dito sem questionar. E isso é exatamente o que os governos e corporações querem, uma população que não pensa, só obedece. Em 1984, o controle social era mantido através de um estado de vigilância constante e manipulação do medo. A população vivia sob o olhar atento do grande irmão, sem qualquer privacidade, e era constantemente mantida em um estado de alerta por ameaças fabricadas pelo governo. Hoje, essa realidade não está distante. A diferença é que agora a vigilância é vendida como uma necessidade para garantir nossa segurança, e o medo é manipulado de forma mais sofisticada. Governos ao redor do mundo têm utilizado crises, terrorismos, pandemias e até o medo do inimigo político para justificar a vigilância em massa. Cada vez que uma nova crise surge, a primeira reação é a implementação de novas formas de controle, aumento na vigilância de dados, monitoramento de comunicações, restrições de movimento e, claro, a vigilância digital que já está no nosso bolso através dos smartphones. Um exemplo claro dessa vigilância travestida de proteção é o aumento do uso de tecnologias de reconhecimento facial em espaços públicos. Enquanto eles dizem que é para proteger a população e prevenir crimes, o que realmente está acontecendo é a criação de um sistema de monitoramento constante, onde o governo sabe onde você está e o que está fazendo o tempo todo. Assim como o grande irmão, eles estão sempre observando e qualquer movimento suspeito pode ser motivo para a repreensão. Agora vamos falar sobre o caso de um certo ministro no Brasil que se tornou um exemplo vivo de como o poder pode ser concentrado em uma única figura, da mesma forma que o partido fazia no livro. O ministro do STF investiga, acusa e julga. Ele é simultaneamente investigador, promotor e juiz, algo que quebra completamente o princípio básico de separação de poderes. Ele se coloca acima da lei, perseguindo opositores, controlando narrativas e muitas vezes agindo sem qualquer limite real.
Isso é um claro sinal de autoritarismo, um avanço do Estado sobre a liberdade individual, onde uma única figura detém o poder absoluto sobre aqueles que se opõem ao sistema. Essa concentração de poder faz parte de uma estratégia de manipulação do medo. Eles criam inimigos, seja terroristas, desinformadores ou opositores políticos, e usam esses perigos para justificar suas ações. Quanto mais você teme, mais você aceita abrir mão de suas liberdades. É assim que o sistema mantém a população sob controle, pelo medo de perder segurança, de ser atacado ou de enfrentar o Estado. Orwell mostrou isso em 1984, quando o governo controla o medo, controla as pessoas. E quando o Estado pode vigiar cada movimento seu, você se torna obediente, não por escolha, mas por necessidade. Hoje, estamos vivendo essa realidade. Vigilância e medo são as armas modernas de controle. Orwell nos deu um alerta em seu livro, mas a verdade é que hoje o controle do Estado está mais forte e mais sofisticado do que jamais poderíamos imaginar. A vigilância é constante, a manipulação da linguagem já está enraizada, e figuras como Alexandre de Moraes mostram como o poder concentrado pode moldar o futuro sem que o cidadão comum tenha sequer chance de reagir. A utopia do livro está se cumprindo, e por mais que muitos ainda acreditam que podem reverter isso, a realidade é que essa ideia é no mínimo utópica. Pensar que como sociedade temos a capacidade de nos unir e derrubar o avanço do Estado, das corporações e do controle total sobre nossas vidas é uma ilusão. O sistema é grande demais, poderoso demais e está tão entranhado nas nossas rotinas e nas nossas mentes que tentar resistir coletivamente parece impossível. Ele controla a narrativa, controla a verdade e agora controla também o que fazemos, o que compramos e até como nos expressamos. Então, o que nos resta? A única solução que vejo é tentar controlar o que ainda posso. Não podemos parar o avanço desse sistema opressor em grande escala, mas podemos nos proteger no que ainda temos controle. E para mim, isso começa pelo dinheiro. O sistema financeiro tradicional está envenenado, controlado por governos que podem rastrear, congelar e manipular seu dinheiro como bem entendem. Se você quer sobreviver nesse cenário distópico, a única saída realista é tirar seu dinheiro desse sistema. A resposta? Bitcoin. O Bitcoin é mais do que uma moeda digital, ele é uma ferramenta de resistência. Diferente do dinheiro controlado pelos governos, o Bitcoin é descentralizado. Nenhum banco central, nenhuma autoridade, nenhum político pode controlá-lo. Ele é a única forma de proteger seu patrimônio contra o sistema corrupto e parasitário que foi construído para nos oprimir. Enquanto o Estado tenta controlar todos os aspectos das nossas vidas, o Bitcoin oferece uma forma de fugir dessa vigilância financeira. Controlar o que ainda está ao meu alcance, isso é o que podemos fazer. Tirar meu dinheiro do sistema, colocá-lo em algo que não pode ser manipulado por esses parasitas é a solução. Não há muito mais o que fazer, e pensar que podemos derrotar o Estado em uma escala maior é ilusão. Mas o que eu posso fazer é proteger o meu futuro, minha liberdade financeira, e isso eu faço através do Bitcoin. Se você ainda não começou a estudar o Bitcoin, está perdendo tempo. Ele é a única alternativa que temos para nos livrar do sistema. Então acesse o link na descrição e lá eu explico a você mais sobre o Bitcoin e como se libertar do sistema. A profecia de Orwell está se concretizando, mas a sua decisão sobre o que fazer agora é o que vai definir se você será apenas mais uma peça controlada ou alguém que, pelo menos, tomou o controle sobre o que ainda pode. Se você quer descobrir qual a maior crise que está se aproximando e é inevitável, assiste o vídeo que está aparecendo agora na tela. Meu nome é José e esse é o Arca.